Olá pessoal, eu sou a Débora e hoje, para variar um pouquinho aqui com as indicações de livro, hoje eu vou fazer a resenha para vocês da série O Alienista, que tem 2 temporadas disponíveis na Netflix. Mas antes de continuar assistindo ao vídeo, já clique em curtir, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E para quem ainda não me acompanha pelo Instagram, eu vou deixar o usuário aqui na tela, porque lá eu coloco algumas resenhas que não vêm aqui para o YouTube, além de compartilhar com vocês o que eu estou lendo, algumas dicas, algumas séries que estão chegando, temporadas novas, enfim. Então lá eu coloco um conteúdo um pouco diferente do conteúdo que vem aqui para o YouTube. Então, se vocês gostam do conteúdo que tem aqui, já me acompanhem por lá também. E como eu falei, essa série tem 2 temporadas. Eu concluí a segunda recentemente e aproveitei para revisar a primeira para poder gravar esse vídeo para vocês. Então talvez ele fique um pouquinho longo por conta disso, né? Eu já vou falar das 2 temporadas em um único vídeo. Então, como é uma série de suspense policial e os personagens são basicamente os mesmos, eu vou começar apresentando a produção, apresentando o elenco, e depois eu vou falar sobre o caso da primeira temporada e depois o caso da segunda temporada, porque assim eu acho que não vai ficar repetitivo. O Alienista é uma série norte-americana, ela é uma série de suspense policial, mas também é uma série de época, e ela é baseada no livro do autor Caleb K. E o título do livro é o mesmo título da série. A primeira temporada foi lançada em 2018 e a segunda agora em 2020. E a estrutura da trama é bem comum, assim, não tem nada de mirabolante, e quem já está acostumado a assistir série policial ou ler livro, né, desse mesmo gênero, vai perceber que realmente não tem nada assim demais. Porém, o diferencial dela está na sua produção. E aqui os cenários eles estão muito bem montados, está tudo muito bem caracterizado, os figurinos também estão impecáveis. E o figurino que mais se destacou para mim nesse quesito foi o da Sarah. A gente consegue realmente perceber bastante da sua personalidade nas suas roupas. Bom, eu estou aqui falando em época, mas eu não falei para vocês ainda qual é, né? As filmagens foram feitas em Budapeste, justamente para aproveitar a arquitetura local e dar aí um ar da Nova York do século XIX. Inclusive, essa série, né, quer dizer, essa primeira temporada, ela tem um clima assim muito de Jack Estripador por conta da investigação em si. E como eu citei a Sarah, eu vou logo para o elenco e seus respectivos personagens. O protagonista, que é quem dá o nome à série, é o Daniel Bru. Ele faz o Dr. Laszlo, que é o alienista. E aí, todo início de episódio, nós temos uma frase de abertura que explica justamente o que é alienista. No século XIX, acreditava-se que pessoas com doenças mentais estavam alienadas da sua verdadeira natureza. Especialistas que as estudavam eram considerados alienistas. Então aí nós já sabemos qual é a especialidade do Dr. Laszlo. O ator Luke Evans interpreta o John Moe. Ele é um bom vivant, solteiro, bonito. Ele é de família rica e tradicional, mora com a sua avó e trabalha como ilustrador jornalístico. Além disso, ele é amigo do Dr. Laszlo desde a época da faculdade. Então, enquanto Laszlo é esse alienista, o John é a figura central que vai conectando as pessoas envolvidas aqui, as pessoas principais, porque ele também conhece a Sarah, que eu já citei falando do figurino dela. O John era amigo do pai da Sarah, esse pai já faleceu, a Sarah é uma moça órfã, ela é uma jovem solteira, mora sozinha e ela é a primeira mulher a trabalhar no departamento de polícia de Nova York. Ela trabalha como secretária do comissário. E o comissário também é amigo, quer dizer, ele foi colega de faculdade do Laszlo e do John. E a Sarah trabalha diretamente com o comissário de polícia. Então, é mais ou menos por aí que ela vai se envolver na trama principal, que é a investigação de alguns assassinatos que estão acontecendo na região. Alguém está assassinando de uma forma brutal, está mutilando os corpos de garotos pobres que se prostituíam para sobreviver. E por eles serem garotos pobres e que se prostituíam, quase ninguém está se importando com eles. Mas não é o que acontece com o Dr. Laszlo, porque assim que ele é informado de que um corpo de um garoto
foi encontrado mutilado na ponte do Brooklyn e que esse garoto estava utilizando roupas femininas, ele vê semelhanças com a história de um antigo paciente dele. Então ele já se envolve, já dá um jeito de se enfiar nessa investigação, e para isso ele conta também com a ajuda do John, porque o John, como ilustrador jornalístico, já tinha habilidade para ilustrar realmente aquelas cenas de crimes e os corpos, e dessa forma o Dr. Laszlo poderia ter uma noção do que foi que aconteceu e de como eram as características da vítima e, enfim, já ter uma noção ali do que foi que aconteceu. E o Laszlo já começa a analisar aquela situação e conectando com a situação do seu antigo paciente. Porém, só um desenho, né, e aquelas pouquíssimas informações que eles têm não ajudam em muita coisa. Então, o que eles fazem é ir até o comissário para poder pedir acesso a algumas informações. Mas, como eles não são da polícia, e o Laszlo, ele até é muito mal visto, não pelo comissário, mas de um modo geral, muitas pessoas têm preconceito com ele, dizem que ele é um charlatão. Então o comissário Theodore não quer que as pessoas comecem a dizer que o alienista está envolvido na investigação da polícia. É quando eles encontram a Sarah lá na delegacia, e aí o John apresenta a Sarah para o Dr. Laszlo. Ela até já demonstra ali ter algum interesse por ele, afinal de contas ele é uma figura conhecida e polêmica, e o Laszlo é quem pede ao John para pedir a ajuda da Sarah. Então ela topa e pega algumas informações, né? Ela pega algumas fichas, alguns registros de polícia e leva para o John e o Laszlo. Com as informações que a Sarah leva, eles já levantam algumas hipóteses e levam para o comissário. Ele permite que os três iniciem uma investigação paralela, mas meio que de forma discreta. E ele também meio que cede dois funcionários, dois sargentos detetives, que são os irmãos gêmeos Marcus Isaacson e Lucius Isaacson. Então está formada aí a equipe com os seus 5 integrantes. O Dr. Laszlo é a cabeça da equipe, é ele quem vai guiando todo mundo com as suas análises psicológicas e as suas suposições, mas a Sarah é quem melhor consegue acompanhar o raciocínio do alienista e, inclusive, ela vai complementando e vai melhorando algumas das suas suposições. Eles também travam algumas batalhas intelectuais que são bastante interessantes, e o John, ele fica mais na parte da execução, porque ele tem um pouco mais de dificuldade em compreender as ideias do alienista, mas ele também tem esse senso de justiça muito forte, ele é uma pessoa muito boa e ele quer ajudar da forma que ele puder. A principal função dele, como eu falei, é executar algumas tarefas, principalmente no que diz respeito a pedir ajuda a algumas pessoas específicas, normalmente pessoas em alguma posição de poder que pode ajudar na investigação. E temos os irmãos Isaacson. Eles, como policiais, não são uma grande coisa em termos de correr atrás de suspeito, utilizar arma, prender alguém. Porém, na parte científica, digamos assim, na parte técnica, eles são excelentes e são também imprescindíveis para essa investigação paralela, porque eles fazem autópsias, eles colhem evidências, eles, quando estão na cena do crime, são eles quem fazem as análises, as deduções, eles vão medindo tudo, vão colhendo realmente as evidências, depois eles fazem as análises e vão dando as informações mais técnicas para o restante da equipe. Por conta disso, a série em si, o desenvolvimento dela é um pouco arrastado e parece que a equipe está sempre andando em círculos e nunca avança. E para algumas pessoas que estiverem assistindo, isso pode desanimar um pouco. Então a série ela começa muito bem, depois ela entra nesse ritmo lento, porém o final realmente é muito bom. Mas apesar do desenvolvimento ter esse ritmo mais lento, não significa que seja ruim, porque é nele que a gente vai conhecendo melhor os personagens, não só os protagonistas, mas todos os outros envolvidos. E aí a gente vai vendo o desenvolvimento das relações, a gente vai vendo algumas emoções, vai tendo também informações sobre o passado de cada um dos personagens. E aqui a série ela segue a mesma métrica de muitas séries de suspense policial,
que é Corpo, Método, Investigação, Psicologia e Descoberta. Então, o que que o Lázaro faz? Como ele é um alienista, ele vai primeiro avaliando cada vítima e tudo isso para tentar entender como que o criminoso teve acesso a essas vítimas. A partir delas, né, depois de montar o perfil de cada uma, e realmente, assim, lá no finalzinho a gente vai perceber que todo esse levantamento de informações de cada uma das vítimas é o que leva eles ao responsável pelos crimes. São detalhes assim mínimos que muitas vezes passam batido, e isso acontece durante praticamente todo o desenvolvimento, e aí só no final mesmo, nos últimos episódios, é que a gente começa a ter o perfil do criminoso, mas ainda é o perfil, não é a identidade, porque até para poder chegar a ter a sua identidade tem aí uma longa jornada, mas eles chegam, e aí eu achei bastante interessante conhecer o perfil do autor dos crimes e entender a sua motivação. Temos então o desfecho dessa primeira temporada. Então, como eu falei, apesar da série não ter nada de mirabolante, mas eu fiquei bastante satisfeita com essa primeira temporada e por isso eu quis assistir a segunda temporada. Mas eu confesso que o meu principal motivo era o possível casal John e Sarah. Eu gostei muito de ver o desenvolvimento da relação entre eles, e principalmente de ver a admiração do John e o impacto que a Sarah ia causando nele ao longo dos episódios. A Sarah é uma jovem independente e ela foi criada pelo pai. Então, ela tem um quê assim masculino, por exemplo, ela fuma, ela bebe uísque. Então, as jovens daquela época, né, as jovens da classe social da Sarah, são um pouco diferentes ou muito diferentes dela. E o John não estava acostumado com isso e ele fica chocado com algumas atitudes da Sarah. Porém, ele fica chocado de uma forma positiva. E a gente vai percebendo que ele começa a olhar para ela com um olhar diferente. Então eu tinha aí essa expectativa em relação à segunda temporada. Mas, como é uma série de suspense policial, não é um romance, o que acontece aqui na segunda temporada é uma outra investigação. Dessa vez, alguém está sequestrando bebês. E aqui nós temos uma grande diferença em relação à primeira temporada, porque nela o protagonista era o Dr. Laszlo e nessa aqui é a Sarah. Nessa segunda temporada, ela é uma detetive particular e ela tem a sua própria agência. Em paralelo a isso, uma mulher, a Marta, ela está sendo acusada de assassinar a sua filha recém-nascida e a pena será a pena de morte. O Dr. Laszlo se envolve e ele vai conversar com a Marta algumas vezes para poder descobrir qual é a verdade, porque ela alega inocência, então ele quer saber se ela é realmente inocente ou não e quer tentar entender melhor o que foi que aconteceu. Porém, ele não consegue descobrir nada favorável a Marta e ela acaba sendo morta na cadeira elétrica. A Sarah também estava envolvida nisso de certa forma, porque ela participava das manifestações contra a execução da Marta. E ela tinha ali várias alegações bastante plausíveis. A principal delas era: cadê o corpo da criança? Se a Marta matou a sua filha recém-nascida, cadê o corpo da bebê? E ninguém sabia responder isso. E como eu disse, a Marta ela foi executada, mas antes disso o Dr. Laszlo prometeu a ela que descobriria o que aconteceu com a sua filha. Poucos dias depois, o corpo do bebê é encontrado de uma forma bem bizarra e isso já reforça a teoria de que a Marta era inocente. Poucos dias depois, uma criança, uma outra neném, é sequestrada, a sua mãe entra em pânico e ela vai até a Sarah. E aí nós temos uma cena que eu achei particularmente interessante, porque essa mulher, ela vai procurar a Sarah porque ela sabe que a Sarah já trabalhou com o Dr. Laszlo. Então a Sarah é a dona da agência, porém o interesse real dessa mãe é a ajuda do Dr. Laszlo. E aí a Sarah, ela até fica meio incomodada, né? É visível que ela fica incomodada com esse real objetivo da mulher que a procurou,
Porém, ela sabe contornar a situação muitíssimo bem e consegue se afirmar como profissional sem desmerecer o Dr. Laszlo. Então, basicamente, ela diz que ela é uma investigadora e que ela tem toda a capacidade para poder encontrar a neném, mas que no que ela precisar, quando ela precisar, ela vai recorrer sim ao Dr. Laszlo. Gente, se tiver um ruído aí, um ronquinho, é a minha cachorrinha que já tá dormindo aqui ao meu lado. E aí é inevitável, porque se eu tirar ela aqui do quarto, ela vai ficar batendo a pata na porta até eu abrir pra ela. Então é melhor eu ficar com ela aqui mesmo, apesar do ruído que vai ficar no vídeo. Eita, mamô. E é exatamente o que ela faz. Ela inicia as investigações com a ajuda das suas funcionárias, mas ela conta também com a ajuda do John, que de ilustrador passou a ser repórter, e estando no jornal, ele tem acesso a algumas informações que são úteis para a investigação. Já o Laszlo, ele fica mais de escanteio, ele atua mais no instituto com outros pacientes, mas ele fez aquela promessa a Marta, então ele não fica totalmente afastado dessa investigação. E com essa praticamente inversão de papéis, é de se questionar quem, afinal de contas, é o alienista, porque realmente a Sarah rouba a cena nessa temporada. Na verdade, a figura feminina acaba sendo a grande protagonista dessa temporada. E isso foi proposital mesmo. Inclusive, as semelhanças entre a personagem Sarah e Isabella Goodwin, que em 1912 foi indicada como a primeira detetive de primeiro grau da história do Departamento de Polícia de Nova York, já indicam essa posição de protagonista da Sarah. E como eu falei do universo feminino, né, que acaba sendo aí o grande protagonista. E eu não sei se vocês perceberam, mas nós temos aí uma mulher que foi executada na cadeira elétrica, acusada de assassinar a sua própria neném. Nós temos a mãe da neném que foi sequestrada. Nós temos várias mulheres suspeitas de terem cometido esses crimes. E nós temos a própria Sarah e as suas funcionárias investigando essas mulheres. E além disso, nós temos uma alienista. Vai aparecer aí uma médica, colega do Dr. Laszlo, e eles vão ter alguns diálogos bastante interessantes, e ela também vai mexer de uma forma positiva com a cabeça dele, da mesma forma que a Sarah fez com a cabeça do John lá na primeira temporada. Então aqui nessa segunda temporada nós temos também o horror e o suspense que nós vimos na primeira temporada, porém nós temos muito da sensibilidade e da empatia da Sarah, além do drama de muitas dessas mulheres que eu citei. E tudo isso dão bastante qualidade a essa temporada, que pra mim é até melhor do que a primeira. E a presença de tantas mulheres, vocês vão ver, eu citei aí muitas, mas ainda tem outras mulheres que têm papéis bastante importantes nessa temporada, e tudo isso tem um propósito. É que o autor dos livros, ele queria mostrar que, diferente do que se pensava na época, as mulheres também eram capazes de matar. E por isso até que eu deixei aqui já separado esse livro, que é o Lady Killers, da autora Tori Telfer, e essa edição é da Dark Side. Eu já mostrei em detalhes no vídeo de coleção da Dark Side. Então aqui nós temos a história de algumas mulheres que cometeram assassinato, o assassinato dos próprios filhos, o assassinato de esposos ou de desconhecidos por diversos motivos, algumas apenas por crueldade, outras por traumas, enfim, cada uma aqui com a sua história, com as suas motivações e com os seus homicídios. Então, a autora aqui também teve essa vontade de mostrar que as mulheres também são capazes de cometer assassinatos. E como eu já adiantei, eu gostei bastante dessa temporada, gostei mais até do que da primeira. E eu aguardo a terceira temporada, que depende apenas do autor escrever o terceiro livro. Mas para concluir, eu falei bastante da presença feminina
e dos seus papéis aí em toda essa trama. E a Sarah, ela encerrou a série de fato com uma fala bastante poderosa e inspiradora, então eu vou deixá-la registrada aqui no vídeo para vocês. E ela diz o seguinte: nosso escritório na Broadway 808 tem energia elétrica. E antes da eletricidade, as pessoas usavam lampiões a querosene. E antes disso, as pessoas usavam velas feitas com óleo de baleia. O homem com vela de óleo de baleia não imaginava nada disso. Podemos ser julgadas como mulheres, mas devemos lembrar que somos investigadoras. E se usamos saias ou calças, é irrelevante para o nosso trabalho. Bom, então está aí a minha forte recomendação para que vocês assistam. O final de semana está chegando, então dá super para vocês maratonarem aí essa série. E me falem aqui nos comentários se vocês já assistiram uma temporada ou as duas, se gostaram. Quem não assistiu ainda, se animou em assistir, me conta aqui. E não deixem de clicar em curtir se tiverem gostado do vídeo e também de clicarem em compartilhar para indicarem aí essa resenha e essa série para os seus conhecidos que podem também gostar desse mesmo tema. Isso vai ajudar muito na divulgação do vídeo e crescimento do canal. E se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve e clica no sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.